Então, bem-vindo todos a esse momento de mais uma live da editora Brahma Kumaris. E só estou ajeitando aqui um pouquinho, e aí eu já falo com vocês, tá bom? Só um minutinho que eu tenho que ajeitar aqui. Então, eu vou apresentar para vocês a Tatiana. E antes de apresentar a Tatiana, só um momento que eu estou me ajeitando aqui com o Zoom, tá? Só um pouquinho. Muito bem. Então, tá. Espero que vocês estejam me vendo aí, porque ainda não me ajeitei muito aqui com esse Zoom. Então, tá bom. É o seguinte, então, bem-vindos a todos nessa live da editora Brahma Kumaris, e acontecem todas as primeiras quartas-feiras do mês e terceiras quartas-feiras do mês, sendo que a terceira quarta-feira do mês é sobre o Clube do Livro, onde tem um convidado que vai falar sobre um livro específico, e hoje a nossa convidada ela vai falar sobre um caderno muito especial, e o nosso tema de hoje é escrevendo e aprendendo a ser melhor, e o nosso tema é sobre a escrita, né? Escrevendo e aprendendo a ser melhor. Então, imagine que tema maravilhoso, que é esse que a gente pode estar exercitando na nossa vida cada vez mais, e hoje a nossa palestrante vai estar discorrendo sobre esse assunto. A escrita tem várias funções em nossa vida, ela tem uma função de aprendizado, uma função terapêutica, uma função de gratidão, de perdão, de autoconhecimento, ela pode ter várias funções. E a nossa convidada vai estar falando sobre isso hoje, mas antes eu quero falar para vocês quem é a nossa convidada especial. Só um momento que eu vou ler aqui um pouco sobre ela. Tatiana Ávila de Lucia. Ela é graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Administração, Economia, Psicodrama e Aromatologia. Então, vejam que ela tem um currículo extenso. Ela também é terapeuta com certificado em curso de extensão universitária em terapia ortomolecular e práticas integrativas complementares em saúde. Atua na área da saúde pública e ontem ela fez uma live maravilhosa na editora, né, no Instagram da editora Brahma Kumaris, depois vocês podem consultar lá. E hoje ela vai dar continuidade a essa temática da escrita. Então, conosco, Tatiana, muito bem-vinda, Tatiana. Muito bem-vindos todos presentes, né? Então, um prazer estar aqui com todos vocês e com a Tatiana em especial. Então, a Tatiana está em evidência para todos vocês, senão eu tenho que arrumar aqui. Vocês estão vendo ela em evidência? Boa noite, estão me vendo? Estão fazendo o dedinho ali que não estou aparecendo, Val? Não estou vendo, não. Disseram ali que não estou aparecendo. Tatiana não está aparecendo para vocês? Não, Val. Não? Então, só um momentinho. Você que está aparecendo. Boa noite. Estou arrumando aqui, tá? Só um momentinho. Okay. Agora eu vou aparecer. Agora deu Agora certo, sim! certo? Agora apareceu! Gente, boa noite! Apareci! Era para fazer o suspense, né? Era para dar um charme. É o charme, né, Val? Você é esperta. Muito obrigada pelas apresentações. Boa noite a todos. Que alegria estar com vocês. E hoje eu vou falar de uma das coisas que eu mais gosto, né? Desde criança, uma das coisas que eu mais gosto é ler, escrever, ouvir e contar histórias, né? Ler e escrever está no sangue. Meu pai escrevia poesias e desde criança minha mãe lia coisas para mim quando eu não sabia ler.
E eu tenho um carinho muito grande, eu sempre conto, de novo, quem já me viu vai ouvir de novo, eu contando das minhas experiências com meu avô lá na roça, né? Eu sou natural de Araguari, Minas Gerais, e a família da minha mãe nasceu na roça mesmo, não era fazenda, era roça mesmo. Meu avô, ele teve um conhecimento muito primário das letras, né? Porque naquela época você só aprendia o suficiente para escrever o seu nome, assinar algum papel e fazer as contas. Então não tinha aquele estudo, ainda mais na roça, né? E meu avô era um grande contador de histórias. E pena, né, que essas histórias não ficam registradas. E aí a gente já entra no assunto de hoje, porque a escrita é considerada uma das invenções mais importantes da humanidade, porque ela conseguiu tornar visíveis aquilo que só ficava no oral. Ela tornou as palavras visíveis. E isso é muito importante. É uma forma de você registrar memórias que não dá para guardar só na cabeça. Por isso, esse assunto toca muito meu coração. Porque, imagina, se meu avô pudesse ter colocado, né, ter escrito tudo aquilo que ele contava para mim quando eu era pequenininha. Mas hoje nós vamos falar deste caderno, que é o meu xodó. Eu preparei assim, eu pensei, gente, para que lado que eu vou? Será que eu pego pelo lado assim da neurologia? Porque vou contar um segredo para vocês. Eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga clínica, então eu trabalho em consultório. Faço práticas integrativas nas minhas horas vagas, né? Mas eu trabalho como psicóloga clínica. Amo meu trabalho, é uma escola de vida e isso enriquece muito, né, a minha relação com as pessoas. Então, esse caderno é o meu xodó. E entre falar para vocês sobre a teoria neurológica, que vocês podem aprender em qualquer lugar, e contar para vocês o que tem no meu diário secreto, eu acho que vocês vão me interessar mais no meu diário secreto. Basicamente, a respeito da parte neurológica, eu só gostaria de dar uma dica para vocês. A gente não deveria desprezar a escrita manual. Ela é muito importante. Eu sei que hoje, né, a gente está acostumado a teclar no celular ou, né, as teclinhas do computador, mas a escrita manual ela é muito importante, porque ela deixa marcas de memória numa área do cérebro que também é a área em que você utiliza para reconhecer as letras. E isso é um processo muito importante. Significa que escrever ajuda você a reconhecer melhor as letras, facilita a sua leitura e vice-versa. Então, jamais desprezem a escrita manual. Um outro motivo que eu acho que ela precisa ser considerada é que quando você escreve, você consegue aprender melhor. Escreve manual, não é digitar, é escrita manual. Por isso, é importante as crianças, no início da alfabetização, fazerem, né, o treino da coordenação motora fina, né, escrevendo o que eles aprendem no quadro, copiando aquilo que a professora vai passando. É extremamente importante, porque esse processo, além de ser mais lento e facilitar a absorção do conhecimento, também aciona áreas do cérebro, enquanto você escreve, que melhoram as suas funções cognitivas, né? De atenção, foco, de planejamento e outras tantas. Só isso já bastaria para a gente falar que a escrita é uma coisa importante. Agora, hoje, o que eu realmente quero abordar com vocês é como a escrita pode transformar uma vida. A sua e de quem possivelmente, se você quiser, puder ler aquilo que você escreveu. Eu fico pensando, né, quantas coisas na minha vida eu já consegui resolver escrevendo.
Nem sempre, mesmo quem faz terapia, quem tem um psicólogo, um terapeuta, quem frequenta alguma atividade nesse sentido, nem sempre você vai ter o seu terapeuta ali o tempo todo do seu lado. Você precisa de recursos para você dar conta de se sustentar emocionalmente quando você não tem o seu terapeuta ali, perto, né, a mão ao seu alcance. E a escrita é uma forma de você conseguir isso. Especificamente sobre esse caderno, agora eu vou começar a abrir os meus diários secretos. Quando eu bati o olho nessa imagem, né, que é uma mandala, parecendo que é feito um mosaico, né, parecendo um mosaico, uma mandala na forma de mosaico. Quando eu bati o olho nessa imagem, eu olhei bem para o centro dela e pensei assim, nossa, o que será que está no centro da minha vida? O que eu quero que seja o alvo? Porque o centro da nossa vida deveria ser a coisa mais importante que você quer se tornar, que você quer fazer, aquilo que é imprescindível na sua existência, é a sua razão de viver. O que é que está no centro da sua vida? E isso tem a ver com a nossa missão no mundo, com a nossa motivação para continuar acordando todos os dias e enfrentando os obstáculos que sempre encontramos pelo caminho. Essa é a primeira coisa. Eu vou chamar isso de meta, combinado? Então, a primeira coisa é o que estaria no centro da sua vida. Um dia, eu sentei em meditação e fiquei pensando sobre isso. E como eu sempre me lembro das coisas, né, que meu avô me contava, meu avô ele tinha uma espécie de, eu não sei se era um tique nervoso, ele tinha um hábito, né, ele tinha um bordão, como se diz na mídia hoje. Ele falava uma frase repetidamente, né, e ninguém na família tinha isso. Meu avô falava assim, ele dava um suspiro e falava assim, babá, e dava aquela, né, desabafada, aquilo parecia que saía alguma coisa de dentro, que talvez estivesse pesando, e ele se sentia, né, aliviado. E um dia eu perguntei para ele, vô, quem que é esse tal de babá que você tanto fala, né? E ele explicou para mim que o babá a que ele se referia, né, babá, era papai, papaizinho. E depois de muitos anos eu fui descobrir que essa mesma palavra existe em hindi, né? Babá, que é papaizinho. E a gente usa muito para a gente referir, a gente se refere a Deus, né, como baba, papaizinho. Então, essas conexões que vão ficando na nossa memória afetiva, elas vão mexendo com a gente. E aí um dia, né, eu sentei em meditação e conversei, né, com meu baba, meu papaizinho. Falei assim, poxa, quem sou eu para você? Eu já pus o lenço aqui do lado, tá? Que eu já vou avisando que quando derrama eu não seguro. Então, já estou deixando aqui. Então, eu sentei e perguntei, quem sou eu para você, né? Na verdade, o contexto era um pouco diferente, mas internamente o que eu queria mesmo era esse sentimento de reconhecimento, né? E isso está registrado aqui no meu diário, e eu vou contar para vocês. E aí me veio um sentimento tão intenso de que eu sou a menina dos olhos de Deus. E isso foi, assim, transformador, né? Isso aconteceu quando eu ia dar uma aula no mês de maio de espiritualidade prática, que é uma das modalidades de aula que a gente tem na Brahma Kumaris, e isso fazia parte, né, do contexto que eu estava vivendo. Isso veio desse jeito, então eu sou a menina dos olhos de Baba. E uma das coisas que eu fiz no caderno, e aí, gente, não vale criticar não, porque eu não sou artista não, viu? Eu sou arteira, mas não sou artista. Vou mostrar para vocês. Eu fiquei imaginando como seria os olhos de Deus. Tá borrado, né? Mas foi um pequeno acidente. Mas basicamente é isso. Eu queria retratar Deus como luz, né? E olhos bem vivos, e eu sou a menina dos olhos de Deus.
Isso significa que é uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo é uma doçura, uma delicadeza, né? Uma realização assim tão singela, né? De pensar que eu sou tão especial assim para Deus. E se eu sou assim tão especial para Deus, como que eu tenho que me comportar? Como que eu tenho que conduzir a minha vida? E eu comecei a matutar, né? A gente fala lá em Minas, matutar, usar a cabeça para descobrir um jeito de eu alcançar esse objetivo. Esse caderno, ele já vem quase que autodidático, né? Você vai seguindo. Logo aqui no início, você já tem perguntas para você fazer reflexão a respeito de si mesma. E em seguida tem sugestões de como você pode usar o caderno. Eu vou ler para quem não conhece, depois vou explicar o que eu inventei. Tá sem som? Olha, Está a normal, Cépola disse que Tatiane. Está tranquilo. tá O tranquilo. problema é dela, do Ok, equipamento dela, da ok, moça que falou, ok? tá Tem ok. que Vou continuar. talvez dar uma olhada, verificar o seu próprio som, viu, Joseneide? Ok. Então, gente, continuando, para quem não conhece esse caderno, logo que a gente abre, em seguida, tem 5 maneiras de você fazer esse trilhar, esse caminhar em direção àquilo que você gostaria para a sua vida. Mas cada um vai ter que descobrir, né, o que você quer ser, quem você quer ser, e entrar em silêncio, entrar na consciência do eu, e sentir-se como um ser espiritual ajuda muito. E é por aí o caminho, né? Olha, a primeira dica que eles dão aqui: permita que as suas ideias fluam livremente. Escreva o que quer que surja na mente. Simplesmente deixe fluir as ideias e deixe que elas virem palavras no papel. É uma forma. Segunda dica: dialogue com alguma coisa. Você pode dialogar com alguém. Dialogar com uma virtude, com uma dificuldade sua. Você pode desenvolver um diálogo entre a cabeça e o coração. Dialogue com a sua criança interior. Esse diálogo, ele gera a condição de se tornar um observador e, assim, ganhar uma percepção renovada de algo. Terceira dica do caderno: escreva uma carta. Similar ao processo de dialogar, você pode escrever uma carta a alguém ou a algo, compartilhando os seus sentimentos e fazendo perguntas. Pode escrever para você mesmo ou para Deus. Pode criar uma experiência de escrever e se desculpar por algo, ou perdoar, ou a se comprometer com algo. Você pode se perdoar alguém, ou se comprometer, aquela lista que a gente faz de final de ano, ano que vem eu vou fazer isso, isso. É um compromisso. Quarta dica: escreva para reconstruir uma percepção do passado, libertar-se de tristezas e arrependimentos. Renove a visão de algo do passado ao reler e extrair lições importantes. Quinta dica: escreva para invocar um futuro feliz e bem-sucedido. Não podemos prever o futuro, mas podemos criar um estado interno forte e resiliente, entusiasta e disposto. Criar a experiência de se amar completamente e criar o destino com base nessa autoestima. Só isso aqui já dá muito conteúdo para você produzir. Mas eu vou colocar uma pitadinha a mais nessa história. Porque a gente, na Brahma Kumaris, tem várias modalidades, né, de estudo, e cada um pode escolher. E temos também uma vasta gama de materiais didáticos, né? A gente tem mensagens diárias que vêm no WhatsApp, e vocês depois podem se informar como. A gente tem os livros, a gente tem
os baralhinhos, né, que tem as mensagens, que eu adoro, sempre tenho na bolsa para distribuir. O conteúdo é riquíssimo. E aí, o que eu fiz com o meu caderno? Porque se eu quero ser a menina dos olhos de baba, se eu quero honrar isso que eu tomei de presente para mim, né? Não preciso esperar Deus dar, porque ele é abundante, ele é generoso, ele está sempre doando, a gente tem que se apropriar daquilo que ele doa. Então, me apropriei, eu sou a menina dos olhos de baba. E eu tenho que fazer isso valer. Para isso valer, eu tenho que mudar algumas coisas, porque eu não quero ser uma menina feia, no sentido de manter hábitos negativos, de magoar as pessoas, de fazer coisas ruins. Eu não quero ser esse tipo de menina dos olhos, porque a menina dos olhos tem que ser uma coisa que é linda, que é boa de se ver, que é gostosa, uma coisa gostosa de você manter, que vale a pena você manter, né, diante de si. Ninguém quer ficar olhando uma coisa feia. Então, eu quero ser embelezada de dentro para fora. Por isso, a escrita tem que ser uma coisa que me transforma. E eu fiquei pensando, poxa vida, como que eu posso fazer isso? Aí, comecei a observar mais os pacientes que vinham no consultório. Quando eu quero responder perguntas difíceis na minha vida, eu jogo, né, para Deus, jogo para o universo e foco, né, que a resposta vem, tenho a fé que ela vem, e ela vem realmente através, né, de vários meios. E me veio um clique, um insight. Uma das coisas que as pessoas mais queixam no meu consultório é pensamentos obsessivos, né, intrusivos, né? Quando você fica pensando a mesma coisa, por exemplo, você teve uma discussão com uma pessoa e aquilo não sai da cabeça, você fica repetindo, mas ela falou isso, mas eu devia ter falado aquilo, mas não sei o quê, e a gente fica repetindo, 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 repetindo. E por incrível que pareça, tem gente que está nessa repetição, por exemplo, uma pessoa idosa lá, sei lá, vamos supor, 70, 80 anos, às vezes está ali repetindo uma coisa que aconteceu quando era adolescente, quando tinha 10 anos de idade, e continua, né, com aquilo, né, sendo gravado, regravado, reforçado na mente. E aí eu fiquei pensando, poxa, a escrita é uma forma da gente mudar isso. Porque essa energia que fica rodando na mente, repetindo, 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 ela precisa sair. Muitas vezes a gente não consegue colocar isso para fora. Às vezes não é nem pertinente falar tudo que a gente gostaria. Seria inadequado, né? Dependendo do que você gostaria de falar. Né? Nem tudo que a gente gostaria de falar, a gente deve falar. Nem toda forma que a gente fala, a gente deveria usar para falar, né? A gente precisa realmente ter esse discernimento. Só que essa energia, ela precisa de ter vazão, ela precisa sair de alguma maneira. E a primeira dica é, bom, antes da primeira dica tem que ter a base. Qual é a base? Você tem que saber quem você quer ser. Eu escolhi ser a menina dos olhos de baba. Outra parte da base, você tem que saber qual é o conhecimento. Se eu quero ser assim tão linda aos olhos de Deus, né? Então, quais são as informações que eu vou utilizar como referência para eu me construir desse jeito? Eu escolhi para mim as mensagens diárias da Brahma Kumaris, os livros eu uso muito, esses baralhinhos, né, que eu mostrei para vocês, que eu uso bastante também, né, gosto demais, mas também muitos pontos das palestras e das aulas do curso avançado da Brahma Kumaris, que realmente, para mim, é o que foi mais substancioso em termos de conhecimento. E aí, o que eu faço? Bom, a base está pronta, certo? Então, primeira dica. E eu fiz até escrevi um texto para mostrar para vocês. Primeira dica é colocar isso para fora. Você tem que colocar isso para fora, mas como não é adequado falar tudo que você pensa, nem com aquela intensidade que você pensa, você precisa colocar isso de uma maneira protegida. E qual é essa maneira protegida?
Escrevendo. Pegue um papel, caneta, escreva. Deixe sair tudo aquilo. Ah, mas eu devia ter falado isso, devia ter feito aquilo, e pá, 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 e vai, né? Então, todo o material vocês vão conseguir na editora Brahma Kumaris, certo? Bom, então, quando vier essa enxurrada de pensamentos, coloque no papel do jeitinho que vem na tua cabeça, escreva até cansar, esvaziar, porque a energia retida aqui dentro, se ela continua assim, produzindo, 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 ela se volta ou contra você ou contra o outro. Isso não é legal. Isso não me torna a menina dos olhos de baba. Então, não é isso que eu quero para a minha vida. Então, escreva até esgotar. Então, assim, você fez o primeiro passo da transformação pela escrita, a vazão da energia para acabar com essa repetição de pensamentos. O segundo passo, você vai dar um tempo, né? Porque se você pega muito em cima ali da hora, você está contaminado por aquela energia que você pôs para fora. Então, você escreveu, você dá um tempo daquele papel, guarda um tempinho ali e tal, faça uma meditação, faça uma outra atividade, depois você retoma aquele papel e faça uma análise do que você escreveu, marcando o que você consegue identificar sobre você mesmo nesse papel. Geralmente, você vai ver raiva, arrogância, medo, insegurança. Eu fiz um aqui, vou mostrar de modelo para vocês. Bom, você já fez a base, né? Você já tem uma meta e conhecimento. Você já fez a vazão da energia. Você já fez a escrita da vazão de energia. Você fez a análise, identificou o que você viu que precisa mudar em você mesmo. Então, agora você tem que transformar. Tudo na nossa vida é transformação. Transformação. Por que o corpo existe? Porque você ingeriu alimento, ingeriu ar, né? Que a gente precisa de oxigênio, a gente respira, ingere água, alimento, tudo isso entra no seu organismo, isso vai ser processado, isso vai para as suas células, dentro das células há um outro processamento, tem uma excreta. Então, o tempo todo nós estamos transformando coisas. Tudo à nossa volta se transforma. O dia vira noite, um dia está de sol, outro dia está de chuva. Tudo é transformação. É o ciclo da água, são as estações do ano, é a folha que era nova, aí ela murcha, ela cai, ela se transforma em adubo de novo. É assim, a vida é transformação. Nunca me esqueço, né, da época de escola, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, é transformação. Agora, feito tudo isso, bora transformar. Bom, eu falei que a base era a meta e o conhecimento, para ver transformação. Então, o que você vai fazer? Eu batizei o meu caderno de bênçãos. Então, todos os dias, eu posso estar caindo de sono, mas eu coloco as bênçãos nesse caderno, pontos de conhecimento que eu chamo de bênçãos, porque eu quero bênçãos para a minha vida. Desde criança, eu falava, benção, avô, até hoje ainda falo, benção, mãe. Agora eu pego as bênçãos de Deus. Então, para mim, são as bênçãos de Deus para a minha vida. Eu não sou a menina dos olhos de Deus. Então eu pego as bênçãos dele para mim. São pontos do conhecimento. E aí, eu pego aquele texto que eu escrevi, pego o que eu extraí desse texto e reescrevo com base no conhecimento aqui que eu escolhi. Aí vou mostrar para vocês como eu fiz o meu. Reescrevo. E quando vier a tentação daquele pensamento se repetir, em vez de deixar que aquilo fique se repetindo, eu pego o texto que eu escrevi e leio do jeito que ele ficou, porque agora eu vou
construir uma memória nova a partir daquilo que eu não quero mais para mim. Dessa forma, quando eu enfrentar situações semelhantes, eu já vou começar a gravar aqui na minha cabecinha que nessa situação eu vou agir dessa outra forma que eu reescrevi com o meu caderno de bênçãos. E vocês estão vendo aqui, ó, eu coloro, eu faço desenhos. Muitas pessoas que vêm para mim no consultório, elas não sabem ler e escrever. E eu acho que não saber ler e escrever é uma coisa triste, mas não impede você de fazer desenhos simples. Não precisa ser um artista, né, profissional, sabe? Qualquer coisinha que você fizer, ou até mesmo uma coisa abstrata, com cores, se você não quer dar formas, coloca cores, faça uma colagem, mas aprenda a se expressar e tenha o registro das suas expressões, porque isso é o que a gente chama de diário, né? O registro diário das suas impressões, sejam escritas, sejam desenhadas, do jeito que você achar melhor, mas sempre registre e guarde. E aí, é isso que eu faço. Eu venho no meu caderno de bênçãos, que eu estou alimentando esse caderno, enchendo de coisas de bênção todos os dias, faço uma pesquisa e vejo, de acordo com aquilo que eu escrevi aqui no caderno, como que eu poderia reescrever aquela situação que não era muito positiva, né? E assim transformar a minha vida. E hoje eu fiz um exemplo para mostrar para vocês. E eu vou ler para vocês. Olha, gente, eu falei que ia contar meus segredos, né? Então, vamos lá. Vou seguir exatamente esse passo a passo. Eu tenho uma meta. Eu tenho que ser firme. Eu quero ser a menina dos olhos de Deus. Meu baba, né? Meu doce baba. Eu quero ser a menina linda dos olhos de Deus, né? Assim, sentir que eu sou um ser espiritual, um ser de luz, né? Cuja luz ilumina, e eu preciso parecer com esse papai do céu, meu baba, que também é luz, é tão puro, tão lindo, tão resplandecente, e que mais eu poderia querer na vida? Senão iluminar o mundo como ele ilumina a minha própria vida, né? E olha só o exemplo, eu fiz uma coisa bem simples, eu não quis envolver situações com outras pessoas para não expor ninguém. Então, vamos lá. Quando eu fui fazer o exemplo, né, existe um contexto. Por exemplo, eu dou aulas e palestras desde muitos anos, né? Desde há mais de 30 anos eu dou aulas e palestras, mas toda vez que alguém me convida, eu fico com frio na barriga, pensando, será que vai ser bom? Será que não vai ser? E aí fica assim um tempo, começa a rodar coisas na minha cabeça. Então eu já peguei e falei, vou pegar isso, vou esvaziar. Aí eu escrevi um texto assim. O que me vem à mente quando eu estou nesse momento? Fico pensando assim, e se as pessoas não gostarem do meu trabalho? Eu vou me sentir muito envergonhada. As pessoas vão falar mal de mim e nunca mais vou conseguir boas oportunidades de trabalho. E se eu cair dessa forma, eu não sei se eu vou conseguir me levantar. Tem de dar certo. Aí a gente fica aquela cobrança. Nossa, tem de dar certo. Não posso errar. Tem de ser perfeito. Está tudo escrito aqui no papel. E se eu tiver uma crise de ansiedade no meio da aula? E se me der um branco e eu esquecer tudo? E aí fica isso, né? Repetindo, 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 repetindo. Aí eu dou um tempo. Essa foi a fase do esvaziar. Aí eu dou um tempo e venho analisar o texto que eu escrevi. Aí olha só o que eu encontro aqui. Ó, vergonha, sentimentos negativos, né? Medo, pessimismo, né? Ah, vai dar errado, ai, vergonha, pessimismo, ai, se eu cair, eu não vou conseguir levantar, insegurança, baixa autoestima, falta de autoconfiança, e preocupação, né? Preocupação adoece a gente, perfeccionismo. A gente tem de ser perfeito, mas a perfeição ela precisa ser dosada, porque a gente não pode chegar a um ponto de que o nosso perfeccionismo se torne uma obsessão, né? Isso é arrogância, né? E geralmente isso
se repete e acontece nas nossas vidas em decorrência de experiências que nós já tivemos no passado, de sofrimento que a gente já teve e agora a gente está sentindo isso reverberar na nossa vida. Bom, agora vem a parte boa. Eu preciso transformar essa situação, eu preciso reescrever essa história de uma maneira mais positiva. Aí eu vim no meu caderno de bênçãos, aí eu peguei alguns pontos aqui do meu caderno, eu vou ler para vocês pontos de uma forma bem simplificada. Por exemplo, uma bênção que dizia assim: que vocês se tornem uma personificação de sucesso, servindo a si mesmos enquanto servindo os outros. Aqui eu vejo autocuidado, eu vejo humildade, eu vejo amor próprio. Aí eu, não contente, eu quero mais bênçãos. Que vocês sejam plenos de conhecimento, com compaixão, e seu coração terá desinteresse pelas fraquezas. Aqui eu vejo também autoconfiança, vejo amor próprio. Aí eu quero mais, aí eu venho no meu caderno de bênçãos, né? Aí tinha a mensagem do dia, que a gente recebe diariamente, eu até posto no meu Instagram. Quando você estiver desanimado, sob a influência de uma emoção negativa, ou passando por uma dificuldade, lembre-se de quem você é, uma unidade de poder espiritual, um ser cujos pensamentos podem criar tudo do nada. A vitória é garantida quando o pensamento é poderoso. Mantenha sua mente tranquila, clara, sintonizada com uma energia superior. Transcenda o cotidiano, a matéria e o físico. Empodere-se. Então, isso eu estou colecionando no meu caderno para quando eu precisar usar. E aí, agora, o próximo passo, eu reescrever. Ficou sem graça. Reescreve. Não gostei. Faz de novo. Não é? Reescrevi da seguinte maneira. Eu sei quem eu sou para mim. Eu sei quem eu sou para Deus. Autorrespeito. Quando eu entrar em cena, estarei conectada a Deus, pois sou um instrumento dele a serviço do mundo. Sou instrumento dele, estou despreocupada. A responsabilidade é dele, eu sou um instrumento. Faço a minha parte, ele faz a dele. Fico tranquila. Não sou melhor que ninguém, nem melhor e nem pior. Enquanto ensino, eu estou aprendendo. Humildade. Eu não sou perfeita. Eu não tenho que impressionar os outros. O meu papel é ser autêntica e me empenhar para fazer o melhor que é possível, sem expectativa de receber elogios. Isso é humildade, mas também autoestima. Reconheço meu processo. Não estou acomodada. E mantenho a conexão naquele que me fortalece. Acho que aqui tem uma sinceridade, sabe? Quando a gente se sente verdadeiro, a gente sente mais segurança. Uma pessoa falsa, ela não pode ser uma pessoa segura. Então, quando você tem sinceridade, você vai se sentir mais seguro. E quando você sente que você está em conexão com Deus, isso é empoderamento. E aí, todas as vezes que você cair de novo nessa cilada de começar a repetir esses pensamentos negativos num contexto igual ou parecido com esse, releia o que você escreveu ou escreva novamente e comece, carrega no bolso, se for necessário, para você interromper o fluxo dessa negatividade e reescrever até no cérebro, por incrível que pareça, né? A gente cria caminhos neuronais quando a gente reescreve, repete alguma coisa. Se você reforça o negativo, você está reforçando, né, o caminhozinho dos neurônios ali que a gente chama de sinapses de coisas negativas. Se você escreve o que é positivo, você reforça aquilo que é positivo. Se eu mantiver essa determinação, com certeza, eu vou merecer o título de ser a menina dos olhos de baba. E é isso, muito simples, que eu queria compartilhar com vocês, sincero, simples, do coração.
e estou à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta. Val? Olá, bom dia, boa noite aqui. Então, eu estou sempre tentando aqui me ver com essa tecnologia, sabe? Então, aguarde um pouquinho, mas assim, achei excelente o que a Tatiana colocou para nós, né? Então, muito rico essa fala dela. E só um pouquinho aqui. Então, muito rica a fala da Tatiana, ela nos deu, assim, um método excelente, né? Eu anotei aqui, esvaziar, eu também adoro cadernos, Tatiana. Então, ela nos deu aqui um método, né? Esvaziar, analisar, Você esvazia, identifica, esvaziar. Identificar. Aí você faz a análise daquilo que você identificou, né? Aí você transforma. Sim. Depois você reforça, repetindo, sim, porque é bom. Faltou eu escrever aqui, então, o identificar, é o esvaziar, identificar, analisar, transformar e reescrever. Então, vocês podem anotar aí, para vocês seguirem esse percurso que ela nos deu, que vai reforçar novos padrões de comportamento, de maneira de pensar, de ser, né? E tanto a nível, assim, do cérebro, da nossa química interna, né? Como a nível espiritual, que também vai trazendo esses novos reforços, né? Então, foi uma fala excelente. Queria saber se alguém tem perguntas. Se não tiverem, eu vou pedir para a Tatiana, vou dar uma sugestão para ela aqui hoje, mas eu quero ver antes se alguém tem pergunta. Alguém já fez uma colocação? Deixa eu ver aqui no celular, que é mais fácil. Só um momentinho, tá? Tá, ok. Se há memórias que nem conseguimos identificar, como realizar exercícios? A Valdete, outra Valdete perguntou, né? Então, Valdete, o que eu me referi aqui não é necessariamente uma memória do passado, mas são os pensamentos obsessivos do dia a dia. Quando você passa qualquer circunstância, aquilo fica que nem um chiclete na sua ideia, repetindo, 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 por exemplo. Nossa, que coisa mais chata, o carro estragou. Nossa, mas olha o que a pessoa fez e tal. Sabe essas coisas que não saem? Gente, mas por que aconteceu isso? Por quê? O quê? Quem? Como? A gente fica com essa repetição. É para você pegar essa energia da repetição, colocar no papel e seguir os passos, né? Esvazia isso escrevendo, identifica o que você tem ali, né? Impaciência, raiva, enfim, identifica o que tem de negativo ali, compara com a meta, o que eu quero ser, como que eu quero ser nessa vida, e aí você faz a análise, transforma isso com base no conhecimento. Sempre lembrando, né, que a gente precisa ter uma base, que é conhecimento de qualidade, informação de qualidade e uma meta. Porque se você não tem uma meta e não tem uma informação de como você vai chegar onde você quer, uma informação de qualidade, não tem muito como você reescrever essa história. Então, eu não estava me referindo a memórias do passado, mas sim esse desgaste do dia a dia, que a gente fica jogando energia fora. Muito bem, Tatiana, e é isso mesmo, né? Nesse mundo de hoje, muito fácil os pensamentos ficarem vindo e retomando, né? E perturbando, e esse é um bom método, né? De você escrever, ali você vai identificar, você vai analisar, vai reescrever, né? Mas como você mencionou, sempre conectado a uma base, né? Um conhecimento inspirador e a sua meta. Então, é sempre bom a gente saber qual é a nossa meta, né? Da Tatiana ali, ela colocou que tem a ver com a menina dos olhos, né? Então, qual é a nossa meta? Então, fica também esse pensamento para a gente ficar hoje pensando qual é a nossa meta, a nossa missão de vida, né? Alguém pediu para repetir, quer repetir, Tatiana? Vou repetir sim, eu acho que vale a pena, vamos lá. Bom,
considerando que você já tem a meta de quem você quer ser e que você vai ter o seu caderno, né, para você registrar o conhecimento, gente, a gente tem que guardar, ver uma frase interessante, ver uma coisa importante, registre, porque se você for contar só com a sua memória, não dá certo, não, tá? Escreve no papel que você, além de ativar as partes boas do cérebro, né, você ainda tem isso registrado quando precisar. Então, a primeira coisa, esvaziar aquilo que está rodando na sua cabeça, do jeito que for. Ah, eu devia ter falado isso, devia ter falado aquilo e tal. Enfim, coloca lá o que você acha que devia ter falado, devia ter feito e tal. Põe tudo lá no papel, esvaziar. É o primeiro passo. A hora que você esvazia, você dá um tempo, né, para você esfriar os ânimos, para você conseguir olhar para aquilo e identificar. Você vai identificar, analisando, né, identificar o que é que você pôs de negativo ali. Ou seja, estou chamando de negativo aquilo que não está de acordo com a sua meta. Se não está de acordo com a sua meta, não é bom. Estou considerando isso negativo. Então, identificou, fez a análise disso. Então, o próximo passo é transformar. Transformar, você vai transformar reescrevendo isso com base no conhecimento que você tem guardado. Certo? Reescreva. Quando você escreveu, transformou aquilo que você tinha escrevido negativo para aquilo que é positivo, você vai reforçar, você vai segurar o papelzinho, né, que você escreveu. Eu escrevi numa folha à parte, né, porque foi só um exemplo. Você vai pegar o papelzinho que você reescreveu, certo? Olha só, eu até marquei, vamos ver se dá para ver, ó. Eu reescrevi com base no conhecimento, o que veio no meu coração, como eu pensaria diferente naquela situação negativa. E aí eu fico lendo isso, identifiquei aqui, ó, quais são as virtudes que anulam aqueles hábitos negativos, certo? Então, reescrevo e reforço. Como que a gente reforça alguma coisa? Eu posso ler isso aqui até esgotar, até minha cabeça falar, ok, agora entrou no meu cérebro. Ou, não gostei muito desse escrito, vou fazer outro. Faça outro e repita. Reforço precisa de repetição. Da mesma forma que os pensamentos são obsessivos e ficam repetindo, nós vamos fazer isso, uma obsessão de coisa boa. Lá em Minas a gente fala assim, obsessão de trem-bom, né? Lá na roça a gente fala assim, obsessão de trem-bom. Então a gente vai repetir até que isso fique gravado, certo? Então, tem meta e conhecimento, vai esvaziar, identificar, analisa, depois você transforma, comparando, né, a meta e usando o conhecimento, e aí você reforça. Ficou claro assim? Muito bom, Tatiana. Então, são 5 verbos aí, né, que a gente vai estar exercitando, né? E excelente, gostei disso que você falou, reforçar precisa de repetição, né? Assim como você repete naturalmente o negativo, você vai começar a repetir o positivo, né? O que tem a ver com a sua meta, né? Claro. Tatiana, sabe, se ninguém tiver nenhuma pergunta, deixa eu ver se alguém tem. Por enquanto, não. Eu sugeriria, não sei o que você acha, o que todos acham, mas de você fazer um exercício de escrita, pode ser esse mesmo. Com essa, vamos dizer assim, com essa sequência que você nos deu, bem claro que vai ser bem uma coisa bem superficial, assim, não vai ser uma coisa tão profunda, mas é uma maneira também das pessoas gravarem mais. O que você acha? Ah, eu acho que vocês podiam trazer um caso aqui, vamos fazer um estudo de caso. Eu mostrei o meu, ué. Agora alguém se arrisca. Quem se oferece publicamente para trazer um caso simples? Uma frase, gente, que nós temos 6 minutos para fazer. Alguém se oferece? Alguém quer falar um seu, Val? Uma frase. Não pensei agora. Simples assim. Não, pode ser uma frase fictícia, alguma coisa que não te comprometa. Por exemplo, você foi ao supermercado e viu alguém... já pensei em alguma coisa. Esses dias Fala. eu tive Covid, né? E eu pensei, será que eu vou estar boa para estar quarta-feira junto lá na live?
Então, foi um pensamento meio assim, né? Meio que me tiraria da meta. E ótimo. eu não fiz esse passo a passo aí que você fez, mas eu fiz um outro. Mas aí vamos fazer de conta que eu não teria feito nada. E então vamos esmiuçar isso daí, que é um pensamento negativo. Vamos! Esmiuçar isso é comigo mesmo. Bom, então, ó, vamos lá. Olha, você teve Covid, e aí você teve... Essa frase ficou na tua cabeça. Nossa, será que eu vou estar bem? Será que eu vou estar bem? Será que eu vou dar conta? Será que meu cérebro... Né? A gente fica assim, será que... Né? E aí, pega. De cara, você já tem medo, preocupação, insegurança, falta de autoconfiança, né? Falta de confiança no seu próprio destino. E a gente dá um nome para isso, né? É um nome, sim, é uma palavrinha pequena que tem muito poder. Falta de fé, sabe? Quando falta certeza. Aí você pega um caderno de bênçãos, assim, deixa eu ver o que eu acho aqui, vamos ver o que rola, deixa eu ver aqui se eu acho uma coisa bem apropriada, porque a gente tem que adequar o texto aqui ao que tem no público, né? Ó, bati o olho aqui, tá escrito assim. Eu nem escolhi muito, tá? Abri na primeira página, eu desenhei até uma flor de lótus azul ali e tal. Tá escrito assim. Os filhos serviçais têm de se tornar muito alertas. Façam vocês próprios todo tipo de serviço. Aí, quando você olha isso, vamos supor que você queira que a sua meta seja ser uma filha serviçal. Quando você pensa isso, que você é uma filha de Deus e que você realmente tem essa meta, você vai pegar isso. Será que eu vou estar bem na live? Você vai escrever assim, eu estarei na live. Muito bem, aconteça o que acontecer. Posso estar com dor de cabeça, dor de barriga, não importa. Eu estarei bem, porque eu sou um filho serviçal. Entende? Entendi. Então, assim, você pega aquele ponto, transforma isso, escreve e reforça. Então, se esse pensamento te assustar novamente, você fala, pera lá, eu sou um filho serviçal, então eu vou estar bem. Né? Mesmo que você esteja com a dor de cabeça um pouco atrapalhada, porque o Covid deixa a gente um pouco atrapalhado. Né? Uma outra coisa assim, que a gente pode observar nessa questão da insegurança, né? É um pouco de vergonha, Val, porque quando a gente vai fazer coisa ao vivo, tudo pode dar errado, sabe? Quantas vezes, quantos modelos famosos já quebraram salto na passarela? E aí você tem duas opções. Uma opção é você se descabelar e ficar roxa de vergonha, e ficar, né? Essa é uma opção. A outra opção é você tornar o salto quebrado num luxo, num charme. Tira o sapato, vai com o pé só, ainda faz isso com glamour, certo? Então, sabe, você vai ter o desafio, mas você é um filho serviçal. Se essa é a sua meta, se você confia nisso, reescreve. Eu estou lá, certo? Eu sou um filho serviçal. Aconteça o que acontecer, eu estou lá com coragem, com amor. E você é uma filha serviçal. Dá para ver daqui, ó. Muito bem, obrigada, Tatiana, é isso mesmo. Então, assim, já temos dois exemplos, o exemplo que a Tatiana nos deu do livro, e esse exemplo aqui do medo, será que estarei presente? Não, eu estarei presente, eu sou uma filha serviçal, tudo dará certo, né? Então, assim, gratidão, Tatiana, por essa inspiração. Então, assim, as pessoas estão agradecendo, e aqui a gente também vai aproveitar para falar algumas coisas, agradecer a presença de todos vocês, a presença da Tatiana, agradecemos também o convite da editora Brahma Kumaris por podermos estar aqui hoje, que sempre nos oportuniza esses momentos, 2 vezes por mês, né? Todos os meses, incansavelmente. E assim, antes da Tatiana fazer as considerações finais, eu queria também falar que vocês podem encontrar um material no link da editora Brahma Kumaris, a editora Brahma Kumaris está no Instagram, né? Você pode também encontrar, seguir lá a editora Brahma Kumaris no Instagram, no Facebook. Essa palestra provavelmente vai para o Facebook, para o YouTube da editora Brahma Kumaris. Então, você vai estar sempre sendo bastante nutrido, né? Não tem desculpa de não ter um caderno de bênçãos, né?
que a gente sempre vai ter muitas bênçãos para estar escrevendo com as palestras, com isso. A gente sempre vai ter muitas bênçãos, né? Escrevendo aqui no nosso caderno. Então, você tem as bênçãos das mensagens, dos baralhinhos, como a Tatiana falou, dos livros, e aí o caderno para estar registrando tudo. Então, é só entrar no link. E, por favor, sigam e ajudem a compartilhar tanto o Instagram, né, da editora Brahma Kumaris, como também o YouTube, que tem material excelente. Sempre a gente tem muito material para estar nos nutrindo. E agora eu convido, então, a Tatiana a fazer as considerações finais dela. Eu queria falar para vocês que estão ouvindo a gente aqui, que cada um de vocês é como se fosse um terreno fértil em que uma semente muito especial foi plantada. Então, se você gostou dessa experiência, se você acha que isso é importante para o mundo, você pode ser um multiplicador desse benefício, ou seja, você pode ser um filho serviçal. Você pode multiplicar isso para as pessoas, você pode contar para as pessoas, você pode se oferecer para ser um facilitador de que essa experiência chegue a outras pessoas. Então, se você quiser ser uma pessoa que compartilha o que a Brahma Kumaris tem para oferecer, você pode entrar em contato com as pessoas, seja pelo site ou por alguém que você tem contato da organização, né, Brahma Kumaris, e falar assim, olha, vocês poderiam dar uma palestra na minha empresa, poderiam fazer isso? A gente tem essa disponibilidade, essa vontade de expandir esse conhecimento de uma forma gratuita, que todos nós somos voluntários, para o mundo inteiro, porque todo mundo merece isso, todo mundo merece o que é bom. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui até agora, e a você, Val, porque você foi corajosa, né, de ter tido Covid tão recentemente, estar firme aqui, né? Filho serviçal é assim, né? Obrigada a todos. Muito bem, então, Tatiana falou, né, nos deixou essa mensagem vinda, além de um exemplo de como a gente pode seguir daqui para frente para mudar as nossas obsessões negativas internas, vamos dizer assim, né? Nos deixou um belo exemplo e também Tatiana nos deixou aqui uma mensagem que a gente pode ser um multiplicador para o mundo melhor, né? Um multiplicador de paz, de boas mensagens, de boas iniciativas, da gente levar assim uma palavra, um gesto, um curso, algo assim semelhante, que cada um, na verdade, a gente tem como missão na vida servir, né? A missão a gente pode não saber, mas uma das missões do ser humano é servir, e o servir nos eleva, assim, nos tira de um patamar mais, vamos dizer, mais que a gente fica num emaranhado, numa teia, e nos coloca num patamar mais elevado, mais nutridor, e onde a gente é capaz de enfrentar melhor os obstáculos, né? Então, antes da Tatiana fazer a nossa meditação final, eu agradeço, então, mais uma vez o convite da editora, a Tatiana estar aqui conosco hoje, e a presença de cada um de vocês, que é sempre tão importante nesse momento aqui de compartilhar juntos, né? Então, agora com vocês, a Tatiana vai fazer a meditação final, tá bem? Ok. Então, sentados confortavelmente, né? Acomodem-se direitinho aí na cadeira. Eu gosto de sentar com os pés firmes, a sensação como se você estivesse num trono mesmo, né? Pés no chão, mãos sobre as pernas, sobre os joelhos, coluna ereta, a postura de autorrespeito, que eu acho que foi um dos temas que eu coloquei na minha escrita. E que você vá acalmando os pensamentos, se você preferir pode fechar os olhos, quem preferir pode ficar de olhos abertos. Se você ficar de olhos abertos, procure focar num ponto, pousar tranquilamente, olhar num ponto fixo e vá se desconectando dessa imagem externa
e voltando os seus pensamentos para esse local onde a consciência habita, lá bem no meio do cérebro, atrás das sobrancelhas, entre os olhos. Imagine que você vai acendendo uma pequena centelha de luz, uma pequena estrela, e vai acendendo, expandindo luz. Uma pequena estrela, mas tão luminosa, que o corpo parece ser translúcido. E assim, imagine que próximo a você, esse ser de luz, de pureza, esse que chamo de Baba, meu paizinho, aparece também na forma de uma pequena estrela, mas intensamente brilhante. É como se tudo mais desaparecesse e agora ficasse você e Deus, paizinho, meu doce Baba, sentindo essa presença inspiradora. E de ser de luz para ser de luz, de filho para pai. Olhe nesse exemplo que as crianças sempre falam: quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Baba, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. E com esse sentimento de uma doçura, de uma inocência, como uma criança, imagine que é como se surgisse diante de você uma folha de papel em branco. E agora imagine que você toma forma com um corpo de luz. Seu corpo físico está quieto, tranquilo, sereno, e você tem um corpo de luz que pode ser usado para escrever nessa folha de papel alguma coisa muito positiva para a sua própria vida. É como se fosse uma bênção. Então, que cada um de vocês imagine uma folha em branco, imagine a sua própria mão, com a mão pequena de uma criança, inocente, segurando uma caneta, um lápis, que possa escrever nessa folha uma bênção que vai receber de Deus, Paizinho, pessoalmente. Sinta que o seu coração é tocado. Abra o seu coração e deixe entrar esse carinho, esse amor, essa apreciação que Baba não olha os nossos defeitos. Ele olha para a nossa forma perfeita. Todos nós somos a menina dos olhos de Baba. Porque todos nós somos pura luz e energia. Somos almas, seres de luz. Escreva a sua bênção pessoal, secreta, íntima, algo entre você e Deus, nessa folha de papel, com uma caneta de luz ou um lápis de luz. Registre esse momento, registre isso que você vai guardar na sua lembrança, colocar no seu caderno de bênçãos e levar com você como referência para nortear a sua vida. E assim, registre
Repita, reforce, aproprie-se disso, torne isso o seu norte, o seu presente desse dia tão especial. E assim, presenteados, amados, acolhidos, lentamente comecem a voltar a consciência para esse corpo físico. Mexer lentamente os dedos, os pés. E assim, devagarzinho, abrindo os olhos e voltando. Mas não esqueçam, vocês agora têm uma bênção especial. Om Shanti, que significa Om, eu, a alma, sou um ser de paz. Shanti. Om Shanti. Então, Shanti a todos, gratidão mais uma vez, Tatiana e todos presentes por estarem aqui. Então, tenham um excelente final de noite, um excelente final de noite. Boa noite a todos. Om Shanti.